Olá, queridos irmãos e irmãs na fé, paz e bem. Mais uma vez aqui estamos na presença de Deus, para levar até vocês mais um programa Palavras de Fé. O objetivo desse programa, como foi dito no início, é oferecer um suporte, para que possamos compreender um pouco melhor a palavra de Deus, E é claro, um programa feito a partir da partilha, a partir muitas vezes da integração, interação, junto com você, para que esse programa seja realizado, sempre com bom êxito. Tivemos um probleminha técnico, não teve como a gente estar trabalhando no domingo que passou, mas hoje vamos dar continuidade a esse nosso trabalho. Esse trabalho que estamos vivenciando o 25º domingo do tempo comum, onde que nós somos convidados a olhar a justiça do reino de Deus, ou a justiça do reino dos céus, versus muitas vezes a justiça do modo como pensamos, a justiça do modo dos homens. Então, é claro, isso tudo, caríssimos irmãos e irmãs, muitas vezes nos foge à lógica, do reino dos céus, do reino de Deus. Nós vivemos dentro de uma dimensão capitalista em que sempre nós somos convidados a lucrar, sempre somos convidados a estar sempre em primeiro lugar. A lógica do reino de Deus é diferenciada, é uma lógica que parte da justiça a partir do amor, a partir do ágape, a partir muitas vezes das dimensões fraterna e solidária. Por isso que ao procurar compreender o dono da vinha hoje, nós estaremos procurando pensar, ou no caminho de pensar como Deus pensa, na lógica da conversão. O que vale muitas vezes é sermos solidários com aqueles que até então não tinham para onde ir, não tinha como ganhar o pão de cada dia, a não ser naquele último horário, naquele último instante de serviço, para assim o trabalho ser realizado. Então, nesse sentido, vamos procurar ver essas leituras dos dias de hoje, e assim trazer para nós o que é a compreensão da liturgia da palavra desse 25º domingo do tempo comum, ano A, de 2020. Então, queridos irmãos e irmãs, dando continuidade ao nosso programa, vamos olhar mais de perto as leituras de hoje. A primeira leitura, que fala do profeta Isaías, capítulo 55, versículo de 6 a 9, nos mostra que há um tempo de conversão. Ou seja, na verdade, há sempre esse tempo de conversão. O profeta Isaías nos alerta que devemos procurar o Senhor enquanto há tempo, enquanto o Senhor muitas vezes está por perto. O desafio para nós hoje, diante do mundo que vivemos, é perceber esse Senhor que está perto e assim realizarmos essa dimensão dessa conversão. Essa conversão, como do conhecimento de todos, ela é diária, ela passa diante dessa dimensão de buscarmos o Senhor enquanto é tempo. Então, nesse sentido, converter-se ao projeto de Deus é aderir a um mundo, muitas vezes, de justiça, a do qual eu não sou, muitas vezes, obrigado a fazer tudo que os outros fazem, diante dessa dimensão de uma igualdade, não a partir, muitas vezes, daquilo que eu sou, daquilo que eu faço, mas diante da minha conversão, como cristão, como pessoas que buscam Deus, como esse Deus que está por perto, como esse Deus que me chama a construir o seu reino de amor e de justiça. É claro, se eu quero pensar como os pensamentos de Deus, se eu quero vivenciar como uma pessoa convertida, eu sou quase que convidado a dar uma resposta contrária, muitas vezes, à dimensão capitalista, aonde que eu valo aquilo que eu tenho, muitas vezes, e não vale muitas vezes a pessoa que você é, o filho de Deus que você é, a dimensão muitas vezes de vivenciar o amor e a fraternidade.
na busca da justiça, né, e do amor. Então, quer dizer, é isso que o profeta Isaías nos convida, né, nessa dimensão de buscarmos sempre o Senhor. Lembramos que a conversão ela pode ser feita até no último instante de nossas vidas, né? Deus que professamos, né, que o nosso Deus é o Deus que nos dá a vida, nos dá a salvação, que Jesus Cristo é o Senhor que nos salva, né? E professando a nossa fé no Deus Uno e Trino. Então, estimados irmãos e irmãs, a leitura do profeta Isaías tem muito a nos ensinar. Tem muitas pessoas que, porque erraram, se colocam muito acima do erro e não têm a capacidade, muitas vezes, de vivenciar uma dimensão de conversão, uma dimensão de mudança de vida, né? A própria pessoa se autocondena ao ponto de, muitas vezes, não perceber a graça de Deus, né? De não invocar esse Deus que está perto, de não invocar esse Deus misericordioso, né? Esse Deus que nos convida, né, a uma conversão diária. Os grandes santos da nossa igreja foram santos por buscar muitas vezes a conversão diária, né? A conversão constante, né? Não é porque um fato que eu caminho na minha igreja, não é um fato que muitas vezes eu passei por um momento de conversão que eu estou pronto e acabado, né? O processo nosso é um processo de diário de conversão e que no caminhar para a santidade, no caminhar para a perfeição, porque meu Deus é santo, porque meu Deus é perfeito, eu vou me deixando lapidar, né, para se tornar de uma pedra bruta, né, para uma pedra preciosa, né, uma joia rara aos olhos de Deus. Então, possamos nós também, com o que nos traz o profeta Isaías, sair de um mundo de injustiça, um mundo muitas vezes de pecado, um mundo muitas vezes de soberba, de erro, para um mundo de justiça, né, de fraternidade, né, de amor, aonde que somos convidados para esse Deus a buscarmos sempre essa dimensão da solidariedade e do amor com Deus. Bom, então, dando continuidade ao nosso programa, né, olhando as leituras como estamos observando, né, para esse final de semana, né, no 25º domingo do tempo comum, nós temos a segunda leitura, né, que é a carta que Paulo escreve aos Filipenses, né, capítulo 1, versículo 20 a 24, aí ponto 27, né? Então, Filipenses capítulo 1, versículo 20 a 24, ponto 27. Então, nessa leitura é muito interessante. Paulo está dando um testemunho tão real e presente do Evangelho em sua vida, que ele fala, né, viver para ele é Cristo, né? Morrer para ele é lucro. Ou seja, a gente olha nesse testemunho de Paulo, né, nesse grande resumo que Paulo fala e faz a caminhada dele, que ele é uma pessoa realizada naquilo que ele fez, né, de propagar o Evangelho além dos muros de Jerusalém, né? Ou seja, Paulo tem a convicção de que ele se converteu de fato, mudou de vida, está em Cristo e Cristo está nele, né? Então, ele coloca justamente isso, né? Então, se ele fica, é Cristo que está ficando nele, é através desse Cristo presente na vida dele que ele dá testemunho, né, da vida em Cristo, né? E se ele morrer, para ele vai ser lucro, porque ele acredita na ressurreição, né? Ele acredita nas promessas de Cristo, ele verá a Cristo, né? Mas enquanto ele ficar, ele quer ajudar, ele quer fazer com que as coisas aconteçam, né? E Paulo é uma grande liderança, né? E trazendo essa leitura, essa segunda leitura para uma visão eclesiástica, né? Ou seja, da nossa igreja, nós observamos vários outros líderes de comunidade que também passam muitas vezes por isso que Paulo passa, né? Perseguição, não compreensão, né? As pessoas que se dedicam de tal forma à comunidade que muitas vezes não são muitas vezes
bem compreendido. Né? Isso muitas vezes traz dor, traz revolta, né? Mas Paulo não, né? Paulo está muito sereno, né? Nesse sentido, da onde que ele observa que ele está no caminho certo, ele tem a convicção da sua fé. Né? Então a doação que ele se doa para esse projeto é uma dimensão de serviço total a esse Cristo, né? Que vivo, né? Ele procura revelar esse Cristo presente na vida dele. E se ele morrer, vai ser lucro, porque ele vai estar na presença desse Cristo, né? Nesse sentido. Então, queridos irmãos e irmãs, muitas vezes no trabalho pastoral que você exerce, no seu movimento, lá onde você também tem a sua participação, na comunidade de fé, né, o serviço que você faz, muitas vezes participando da Santa Missa, muitas vezes realizando a leitura, né, de algum dessas passagens bíblicas, né? Enfim, é um momento também de você se colocar à disposição. Então, nós somos pessoas humanas, sujeitas aos erros também, e nisso, quer dizer, se colocar a serviço para que o reino de Deus vai se concretizando, né? Nesse sentido. Então é nessa busca desse Cristo, nessa certeza da convicção do trabalho feito, realizado com bom êxito, que a gente também se entrega, né, à dimensão da construção do reino de Deus. Então é nesse sentido que Paulo se dedica à comunidade, né, vive de maneira profunda, intensa a conversão que ele passou, né, fazendo também de um momento para a evangelização, de estar sempre na graça, no amor e na misericórdia do Pai. Então, vamos apoiar os líderes de nossa comunidade, vamos fazer com que cada pessoa que está à frente na pastoral, queira lá qualquer função ou outra que ele realiza, como coordenador, como animador, como pessoas que estão ali se integrando, né, naquele ofício que cabe a cada uma delas, exercer com amor, profundidade, de modo que a gente possa ver Cristo revelado também nessas pessoas, né? Oxalá, quando a gente se encontra pessoas que dão tão testemunho de Jesus, que a gente é capaz de ver Cristo presente nela, né? Que possamos nós também, assim, sermos estruturados no serviço de evangelização, como Paulo também fez esse serviço de evangelização. E olha que Paulo é tão próximo da data de Jesus, ele não conheceu Jesus pessoalmente, né? Mas ele passa por um processo de conversão, né? Ele passa por um processo de se tornar discípulo também do Mestre Jesus, através do seu testemunho e da sua fé. Possamos nós também revelar esse Cristo escondido em nós, através do serviço, né, que prestamos na comunidade, queira nas pastorais, queira também nos movimentos, né, queira no serviço ao reino dos céus. Então, olhando o evangelho desse domingo, 25º domingo do tempo comum, nós vamos observar a atitude de uma parábola que Jesus conta sobre o dono de uma vinha, né? Ouçamos o evangelho, né, de Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola aos seus discípulos. O reino dos céus é como a história de um patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou-se para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia, e às 3 horas da tarde, e fez a mesma coisa saindo outra vez pelas 5 horas da tarde. E encontrou outros que estavam na praça, e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhe disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde,
O patrão disse ao administrador: chama os trabalhadores, paga-lhe uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida vieram seus que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu igualastes a nós, que suportamos o cansaço, o calor, o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que eu quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, então nós observamos no Evangelho de hoje que Jesus conta essa parábola justamente para nos distinguir bem do que é muitas vezes a lógica humana, né? E uma lógica humana nos dias atuais, diante de um capitalismo que nós vivemos, né? E o que é muitas vezes a lógica de Deus, né? Dentro da perspectiva do reino de Deus, né? Na época de Jesus também existia aquelas pessoas que pensavam justamente a dimensão do lucro, né? Veja bem, foi combinada uma moeda de prata por dia. Digamos assim que é um valor bom, razoável para uma pessoa daquela época, ou seja, um preço justo para um trabalho justo que se tinha para uma pessoa que iria trabalhar numa diária, num trabalho braçal, em uma roça, né? E trabalhando na vinha aí, ou seja, no lidar com as uvas, né? Nesse sentido. Então, enfim, o que a gente até consegue esboçar com muita segurança para falar aqui com vocês é que essa moeda de prata era um preço justo, né? Talvez muitas vezes a gente reclama, né, da diária de um pedreiro, da diária muitas vezes de um marceneiro, ou de uma diarista, né, doméstica, mas é o que era justo para aquela época, ou seja, com aquele dinheiro que ele recebeu no finalzinho da tarde, né, daria para ir para casa, oferecer uma boa refeição para a esposa, para os filhos, aqueles que são casados, né? Enfim, era uma dimensão justa. Agora, é claro, dentro da lógica humana, se eu trabalhei mais, né, eu mereço mais, né, nesse sentido. E aqui Jesus está falando da dimensão diferenciada do que muitas vezes vem a ser a justiça do reino de Deus. Né? O mundo capitalista prega se você trabalhar mais, você tem que ganhar mais, você tem que lucrar mais, você tem que sempre ser a pessoa em primeiro lugar. Né? Claro, isso é uma ideologia que nem sempre é verdade. Né? Muitas vezes a gente cansa de ver em nosso país que o verdadeiro trabalhador muitas vezes trabalha de maneira incansável e não tem o salário justo para vivenciar um dia do seu suor, né? Nesse sentido. Nós sabemos muito bem disso, né? Nesse contexto. Né? Pessoas que trabalham bem menos do que muitos que estão aí no dia a dia e sempre com o bolso cheio, sempre com esbanjando dinheiro, né? Sem contar as corrupções existentes, né? As lavagens de dinheiro que nós acompanhamos, né, diariamente aí os meios de comunicação. Enquanto que aqueles que trabalham de maneira dura, né, e no final do mês tem o seu salário, e no Brasil estipulado salário mínimo, né, do qual muitas vezes passa assim, até ser um salário injusto,
do tanto que a pessoa muitas vezes trabalha, do tanto que a pessoa muitas vezes rala ali. O interessante é que o Senhor sai o dono da vinha, do qual a parábola que Jesus conta, ele sai de manhã cedo, ainda de madrugada, né, os primeiros raios solares, e combina com aquele grupo que será uma moeda de prata para aquele dia de serviço, né, ou seja, um preço justo. Né? Depois ele sai às 9, sai ao meio-dia, sai às 3, e por fim sai às 5 horas da manhã. Né? Ou às 5 horas da tarde, né? Por que o autor teve preocupação de colocar esses horários? Justamente para a gente perceber a lógica do reino de Deus, que é diferenciada do que nós muitas vezes buscamos e imaginamos, né, nesse contexto. E aí, é interessante o pequeno diálogo do dono da vinha com os trabalhadores do último horário, né? Por que vocês estão aqui desocupados? Olha, porque ninguém nos contratou. Ou seja, eles não estão ali porque são vagabundos, né? Não estão ali porque não acordaram mais cedo ou menos cedo, né? Mas estão ali porque não foram contratados. O dono da vinha, talvez aqui não fica bem claro o pensamento dele, mas ele quer fazer um pouco de justiça para que essas pessoas que ali estão tenha a dignidade de levar um salário para casa, né, para que possa autoajudá-los ou ajudar ele e a família, né, dessas pessoas que estão desocupadas na praça. E ele pede para que vá trabalhar na sua vinha, né? Ele até poderia pagar menos, né, dentro da lógica, muitas vezes, que nos cabe dentro da nossa lógica humana. Mas ele quis dar a esses últimos trabalhadores a mesma dignidade daqueles que estão ralando desde o início do dia, né? Ou seja, a dignidade de buscar um salário justo, né? Do qual eles poderiam ali trabalhar toda essa dimensão de ter o dinheiro suficiente do seu bolso para o ganho daquele dia, né? Então, queridos irmãos e irmãs, talvez dentro do nosso pensamento humano, né? Dentro da nossa lógica, muitas vezes, de justiça e injustiça, dentro do mundo capitalista, a gente não consegue compreender essa atitude, né, do patrão. Mas se a gente olhar diante da dimensão que nos cerca, nós iremos observar que o que ele apresenta é uma lógica do reino de Deus, né? Uma dignidade para todos, uma justiça para todos, né? Ou seja, um Deus que está por perto e que espera muitas vezes a conversão e a justiça até no último instante, né? Então, a gente, é claro, não consegue pensar em sintonia com esse mesmo Deus, né? Em sintonia com esse Deus amoroso, misericordioso, né, que assim nos faz presente, né, diante da graça de Deus, né? Que possamos nós repensarmos a nossa caminhada, né, nesse sentido de um Deus que está sempre disposto a nos dar uma segunda chance, de um Deus que está sempre disposto a nos trazer a justiça, a igualdade, a solidariedade, né? São elementos e moedas que têm valor no reino de Deus, né? Talvez para nós é loucura, né, tudo isso que estamos vivenciando, né? E aí a gente não consegue perceber a presença de Deus entre nós. Então aí que está o desafio. Então, nesse final de semana, temos essa reflexão, né? Diante da nossa conduta de fé, né? Eu compreendo o reino de Deus como os primeiros empregados que resmungam e buscam a justiça porque eu fiz muito, né? Ou aqueles que muitas vezes por último e que são agraciados pela justiça e o modo de pensar muitas vezes do patrão, né? Nessa nossa conduta, né? Principalmente as lideranças, as pessoas que estão mais tempo na comunidade, tem hora que isso acontece, né, de maneira inconsciente no nosso meio, né? Nós deparamos com aquelas lideranças, estão sempre na comunidade, né? Estão desde o início daquela comunidade de fé, e fala assim, poxa, mas eu me dou tanto para essa comunidade e tal, e muitas vezes o padre não me dá atenção,
nunca recebeu elogio, nunca recebeu um prêmio, né? Chega esses por últimos, né, que estão chegando agora na comunidade, né, já recebe atenção, já recebe o carinho, né? Veja bem, né, continua fazendo seu serviço bem, né? Quem vai te dar a recompensa, quem vai te dar a moeda do valor do reino dos céus, né? Não é nenhum outro líder religioso, mas é o próprio Deus, né, que vai lhe proporcionar essa justiça, esse amor, esse carinho. Então, queridos irmãos e irmãs, continuamos o nosso serviço mediante a palavra de Deus, né, esse mês da Bíblia, deixar que a palavra de Deus ilumine a nossa vida, né, para que possamos, né, ser servidores da vinha do Senhor, trabalhar para que o reino de Deus aconteça entre nós, né, e que os valores do reino permaneçam entre nós. Amém? Que as palavras do Santo Evangelho iluminem nossas vidas. Então, finalizando o nosso programa, né, eu gostaria de comentar com algumas pessoas que muitos têm a curiosidade. Frei, o que é o evangeliário? Né? Então, a gente sabe que a nossa celebração litúrgica, a missa, né, como é conhecida, ela tem dois grandes blocos. Né? O bloco que é a liturgia da palavra, e depois a liturgia eucarística, né? E um grande símbolo nesse período que nós estamos vivendo também, o mês da Palavra de Deus, o mês da Bíblia, nós temos um objeto, né, um livro chamado Evangeliário, que é esse aqui, né? Chama Evangeliário porque ele contém todos os evangelhos lidos, né, do período do tempo comum. Então aqui eu encontro o evangelho que está nos lecionários, que estão muitas vezes nos folhetos, né? Só para você ter uma noção, mostrando para vocês, aqui nós temos, né, o evangelho do 25º domingo do tempo comum, ano A, né? Então são lidas palavras bem grandes, né? Porque só é dedicado ao Evangelho, né? Então, esse livro, geralmente, ele começa sendo apresentado na mesa da Eucaristia, né? Ele fica no altar e depois, quando ele é lido, o diácono ou o presidente da celebração pega ele diante, né, do altar e leva até a mesa da palavra, aonde que é lido, né, o evangelho do dia. Depois ele é fechado e conduzido novamente à mesa da Eucaristia. Caso esteja o diácono e o bispo, o diácono leva o livro até o bispo, onde que ele beija, né? Muitas vezes o bispo pode abençoar o povo com o evangeliário e ele é colocado novamente na mesa da Eucaristia. E ali ele permanece durante a homilia. E depois, quando vai se preparar a mesa para a liturgia eucarística, ele é colocado no ambão, ou seja, na mesa da palavra. Depois de fazer toda a preparação da mesa, a consagração, a comunhão, ele volta novamente para a mesa da Eucaristia, justamente simbolizando esses dois blocos que é a missa, né? O símbolo do bloco da liturgia da palavra e o símbolo do bloco da liturgia da Eucaristia. Então, né, esse objeto é muito usado, né, que é o evangeliário, né? Então, vocês têm um pouco dessa noção. Evangeliário, né, é diferente do missal, é diferente do lecionário, né? É um livro próprio que traz a dimensão da palavra de Deus, né? Então, é só para a gente ter uma noção. Então, chega ao fim mais um dos nossos programas. O objetivo desse programa é interagir com cada um de vocês, né? Logo aqui embaixo vai estar passando os links que você pode entrar em contato conosco e aí também colocar a sua dúvida, né? Então, tem a sua dúvida, de repente você foi numa comunidade, não expressou muito bem quem estava pregando aquilo que não ficou muito claro para você, e a gente vai tentar esclarecer aqui junto com cada um de vocês, né? Sempre falo, não sei tudo, não sou o dono da verdade, mas a gente vai partilhando a palavra de Deus, né? Isso que é bonito
que a palavra de Deus faz com que a gente cresça, né? A partilha. Então, qualquer dúvida, entre em contato conosco com os links que estão aqui embaixo. O nosso programa sempre vai ao ar todos os sábados, a partir das 9 horas da manhã, no qual você pode ir já sintonizando, né, o que você vai ver na liturgia de domingo, né, na liturgia do Dia do Senhor. Então, um forte abraço para vocês, fique com Deus e que a palavra de Deus ilumine nossas vidas. Amém.